Queda ou ascensão? A grande tensão de Gênesis 2:3. Antes de começarmos, eu quero informar a fonte principal dessa aula. O conteúdo de hoje foi preparado a partir do capítulo 12 do meu livro, Os Mitos Mesopotâmicos e a Superioridade do Gênesis. É uma obra acadêmica, muito bem referenciada, com fontes bibliográficas de altíssimo nível. Vale a pena você conferir aí. Na descrição do vídeo você encontra o link para acessar esse livro. E vamos à aula. Gênesis capítulo 3 deve ser lido como uma queda? E se Gênesis 3 não narrasse apenas uma queda? Essa pergunta pode parecer estranha à primeira vista, porque a tradição cristã se acostumou a chamar esse episódio de a queda do homem. E essa expressão ela tem razão em muitos aspectos. A queda, sim, a desobediência, a ruptura, vergonha, medo, acusação, expulsão, morte, trabalho penoso e retorno ao pó. Mas será que a palavra queda explica tudo? Será que o texto bíblico fala apenas de perda? Ou será que ele também mostra uma mudança real na condição humana? Essa é a nossa 10ª aula e hoje vamos tratar o tema queda ou ascensão, a grande tensão do Gênesis 2:3. Na aula anterior, nós analisamos a serpente. Vimos que ela não começa simplesmente oferecendo fruto. Ela começa oferecendo uma nova interpretação do mandamento. Ela faz o limite parecer privação. Ela lança suspeitas sobre a intenção de Deus. Depois ela promete duas coisas: vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora chegamos ao ponto central. Depois que o homem e a mulher comem do fruto, o que acontece com eles? A resposta tradicional é: eles caem. E essa resposta está correta, mas está incompleta. Eles caem porque desobedecem. O mandamento havia sido dado, a fronteira estava colocada. A árvore do conhecimento do bem e do mal não era uma árvore qualquer. Ela representava um limite. O humano podia viver no jardim, podia comer das árvores, podia trabalhar, podia guardar, podia se relacionar com Deus, mas não podia tomar para si aquela prerrogativa. E quando o humano come, ele rompe a confiança. Ele deixa de receber a vida como dom e tenta alcançar por si mesmo uma condição superior. A transgressão não é apenas comer algo proibido, é atravessar uma fronteira entre criatura e Criador. Por isso, há uma queda real. A relação com Deus se transforma em medo. O homem e a mulher se escondem. A nudez, antes sem vergonha, agora se torna exposição. A relação entre o casal se fere. O homem culpa a mulher aponta a serpente. O trabalho se torna penoso. A vida fora do jardim será marcada por dor, suor e mortalidade. Portanto, não podemos transformar Gênesis 3 em uma história otimista de amadurecimento humano, como se nada grave tivesse acontecido. O texto fala de culpa, fala do juízo, fala da expulsão, fala da perda. Mas também precisamos observar o outro lado da narrativa. Porque depois da transgressão, o próprio texto afirma que algo aconteceu. Os olhos se abriram, o humano passou a conhecer, e mais ainda, Deus declara: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Essa frase é decisiva. Deus não diz apenas o homem pecou, também não diz apenas o homem se corrompeu. O texto afirma que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, houve uma mudança real. O humano agora possui algo que antes ele não possuía. Então a narrativa nos obriga a sustentar duas coisas ao mesmo tempo. Houve queda, mas houve também elevação. Houve pecado, mas houve também aquisição de conhecimento, aquisição de consciência. Houve perda, mas houve também passagem para uma nova condição. A queda é real, mas não é toda a história. Gênesis 3 não pode ser reduzido a uma história otimista de crescimento humano, porque há transgressão, culpa, vergonha, medo e expulsão, mas também não pode ser reduzido apenas à palavra queda, porque o próprio Deus declara que o humano se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. A queda é real, mas não é toda a história. Essa é a grande tensão da narrativa. Se chamamos o episódio apenas de queda,
corremos o risco de esquecer que os olhos realmente se abriram. E se chamarmos apenas de ascensão, corremos o risco de negar a gravidade da desobediência. O texto bíblico ele não permite uma leitura simplista. Por isso, a melhor formulação que eu considero é esta. Gênesis 3 narra uma queda que também é uma ascensão, mas uma ascensão interrompida. É queda porque o humano rompe o limite de Deus, e é ascensão porque o humano passou a conhecer o bem e o mal. É interrompida porque Deus impede que ele tome também da árvore da vida e viva para sempre. Essa tríplice estrutura é fundamental. O humano cai, sobe e é contido. Depois que os olhos se abrem, a primeira experiência não é glória, não é domínio pleno, não é felicidade absoluta. A primeira experiência é vergonha. O homem e a mulher percebem que estão nus e fazem cintas para si. A nudez já existia antes, mas agora ela é vista de um outro modo. Isso significa que a mudança principal não aconteceu primeiro no mundo exterior. A mudança aconteceu no olhar humano. O humano passa a ver a si mesmo, passa a perceber sua fragilidade, passa a experimentar a própria exposição. A consciência nasce, mas nasce ferida. Esse é um ponto muito importante. Conhecer não significa simplesmente ser feliz. Ver não significa automaticamente estar em paz. Às vezes, a abertura dos olhos também traz dor. O humano passa a saber, mas esse saber vem acompanhado de vergonha, medo e responsabilidade. A consciência humana em Gênesis 3, ela é ambígua. Ela é uma grandeza, mas também é ferida ao mesmo tempo. Grandeza por quê? Porque o humano deixa a ingenuidade e entra em uma condição mais consciente. É ferida porque essa consciência nasce pela ruptura da confiança com Deus. Antes, o humano ele vivia no jardim sem sentir vergonha. Depois vive diante de si mesmo com vergonha. Antes, a presença de Deus não aparece como uma ameaça. Depois, o humano ele ouve a voz de Deus e se esconde. Antes, o homem e mulher eles estavam unidos. Depois surgem as acusações. O conhecimento adquirido não produz comunhão imediata, produz divisão. O ser humano se divide diante de Deus, diante dos outros e diante de si mesmo. Ela é uma ascensão ferida. O humano ele sobe em consciência, mas cai em comunhão. Ele sabe mais, mas ama pior. Ele vê mais, mas se esconde mais. Ele se torna mais consciente, mas também mais culpado. Quando os olhos se abrem, o humano ele passa a conhecer. Mas a primeira experiência desse conhecimento não é glória, é vergonha. Ele se percebeu nu, cobre o corpo, sente medo e se esconde de Deus. Por isso a consciência em Gênesis 3 ela é ambígua. É elevação, mas também é ferida. É maturidade, mas também é perda de inocência. E aqui aparece uma distinção muito importante. Finitude não é a mesma coisa que culpa. O humano já era finito antes da transgressão. Ele já era criatura, já havia sido formado do pó da terra, já dependia do sopro de Deus, já precisava de alimento, já tinha uma tarefa. Ele já vivia diante de um limite. A transgressão não cria a finitude humana do nada. O humano não se torna criatura apenas depois do pecado. Ele já era criatura antes. Ele já era limitado antes. Ele já não era Deus antes. O que a transgressão fez é transformar a finitude numa experiência dolorosa, consciente e histórica. Antes da transgressão, o humano era limitado dentro do jardim. Depois da transgressão, continua limitado, mas agora fora do jardim. Antes, o limite era vivido dentro da abundância. Depois, o limite aparece como sentença, suor, dor e retorno ao pó. Antes, o humano era pó vivificado por Deus. Depois houve, tu és pó e ao pó voltarás. Essa distinção é muito importante para não cairmos em dois erros. O primeiro erro seria dizer que toda limitação humana é consequência direta do pecado. Não é. Ser criatura já é ser limitado. O segundo erro seria dizer que não houve culpa, como se a transgressão fosse apenas amadurecimento natural. Também não é. Há culpa? Sim. A ruptura é real na narrativa? Sim. Gênesis nos obriga então a pensar as duas coisas juntas. O humano é finito antes de pecar,
mas sua finitude se torna dramática depois da transgressão. E é nesse ponto que entra a árvore da vida. Depois que o humano toma da árvore do conhecimento, Deus impede que ele também tome da árvore da vida. A sequência é importante. Primeiro, conhecimento adquirido. Depois, imortalidade bloqueada. Isso mostra que a expulsão do jardim não é apenas punição, ela é também contenção. Deus não apenas castiga o que aconteceu, ele impede que algo que ainda não aconteceu possa acontecer. O humano já adquiriu o conhecimento do bem e do mal. Se tomasse também da árvore da vida, uniria o conhecimento semelhante ao divino à imortalidade. Então a fronteira entre criatura e Criador seria atravessada de modo ainda mais grave. Por isso, o caminho da árvore da vida ela é guardada, é bloqueada. O humano sabe, mas não viverá para sempre. O humano conhece, mas continua mortal. O humano ele se tornou semelhante ao divino em um aspecto, mas ele não se tornou Deus. E aqui está a tese central desta aula. A queda é uma ascensão interrompida. A árvore do conhecimento foi tomada, a árvore da vida foi bloqueada. O humano ele atravessou a fronteira do saber, mas não atravessou a fronteira da imortalidade. Ele se tornou consciente, mas permaneceu mortal. A queda ela é uma ascensão interrompida. A tese central é esta. Em Gênesis 3, o humano ele cai porque rompe o limite de Deus, o mandamento de Deus, mas ele ascende porque os seus olhos se abriram e ele passou a conhecer o bem e o mal. Essa ascensão, porém, ela é interrompida. Deus bloqueia a árvore da vida. O humano ele conhece, mas ele não vive para sempre. Ele sabe como Deus, mas ele morre como uma criatura. Essa leitura também nos ajuda a entender porque Gênesis dialoga também com os mitos mesopotâmicos que estudamos nas nossas primeiras aulas. No mito de Adapa, encontramos sabedoria sem vida eterna. Adapa recebe o conhecimento extraordinário, mas não recebe a imortalidade. Ele quase atravessa a fronteira divina, mas ele retorna mortal. No mito de Gilgamesh, encontramos a busca desesperada pela vida eterna. O herói tenta vencer a morte, encontra uma planta ligada ao rejuvenescimento, mas ele perde. Ele volta para Uruk, sabendo mais, mas sem ter vencido a morte. E em paralelo, em Gênesis, encontramos o humano diante de duas árvores, a árvore do conhecimento e a árvore da vida. Ele toma a primeira, mas ele é impedido de tomar a segunda. A linguagem teológica é diferente. A Bíblia não copia simplesmente os mitos mesopotâmicos, mas a questão humana ela é semelhante. Até onde o humano pode ir? Ele pode saber? Ele pode viver para sempre? Ele pode tornar-se como Deus? A linguagem teológica é diferente. A Bíblia não copia simplesmente os mitos mesopotâmicos, mas a questão humana é semelhante. Até onde o humano pode ir? Ele pode saber? Ele pode viver para sempre? Ele pode tornar-se como Deus? Ele pode atravessar a fronteira entre o humano e o divino? Gênesis responde de modo próprio. O humano pode conhecer, mas não pode possuir a vida eterna por si mesmo. Ele pode se elevar em consciência, mas não pode se transformar em Deus. Essa leitura também ajuda a compreender a humanidade fora do jardim. A expulsão não significa que a história acabou. Ao contrário, a história começou. O humano ele sai do Éden e entra no mundo da responsabilidade, do trabalho, da geração de filhos, da cultura, da violência, da cidade, da técnica e da memória. Fora do jardim, o humano continuará buscando a grandeza. Construirá cidades, criará instrumentos, fará música, levantará torres, buscará um nome permanente e poder, mas continuará carregando a mesma marca, conhecimento sem imortalidade. A humanidade fora do jardim é uma humanidade consciente, mas ferida. Ela sabe mais, mas não está salva por saber. Ela cria cultura, mas também produz violência. Ela constrói cidades, mas também levanta torres de orgulho. Ela deseja permanência, mas continua mortal. Isso mostra que Gênesis não tem uma visão ingênua do progresso humano. O conhecimento é real, a cultura é real, a técnica é real, a grandeza humana é real, mas nada disso elimina a condição de criatura. O ser humano pode fazer muito, mas não pode salvar a si mesmo pela própria ascensão.
Essa é uma mensagem muito atual. Vivemos em um tempo que valoriza enormemente o conhecimento, a ciência, a técnica, a autonomia. Tudo isso tem valor, mas Gênesis nos lembra que conhecimento sem limite pode se tornar perigoso. Consciência sem comunhão pode se tornar ferida. Técnica sem sabedoria pode se transformar em arrogância. Desejo de ser como Deus pode destruir a própria humanidade. Mas o problema não é saber, o problema é querer saber contra Deus. O problema não é crescer, o problema é crescer sem reconhecer o limite. O problema não é desejar a vida, o problema é tentar tomar a vida eterna como posse própria sem recebê-la como um dom de Deus. Gênesis 3 nos mostra que o humano é uma criatura paradoxal. Ele é pó e sopro, terra e vida. Fragilidade e dignidade, limite e desejo, capacidade de conhecer e incapacidade de viver para sempre por si mesmo. Por isso, a pergunta queda ou ascensão não deve ser respondida de uma forma simples. Foi queda? Sim. Foi ascensão? Também. Mas não foi uma ascensão plena, gloriosa e bem-sucedida. Foi uma ascensão interrompida. O humano ele adquiriu conhecimento, mas não recebeu imortalidade. Entrou na história, mas fora do jardim. Tornou-se consciente, mas ferido. Tornou-se responsável, mas mortal. Essa é a grandeza da narrativa bíblica. Ela não reduz o ser humano a um ser desprezível, nem o transforma em um Deus. Ela mostra a verdade da nossa condição. Somos grandes, mas limitados. Conscientes, mas culpados. Livres, mas responsáveis. Capazes de conhecer, mas incapazes de possuir a vida eterna por nossas próprias forças. Na próxima aula, vamos concluir o curso mostrando a superioridade teológica do Gênesis diante dos mitos mesopotâmicos. Vamos retomar o Enuma Elish, Atrahasis, Adapa e Gilgamesh para mostrar como o Gênesis dialoga com o mundo antigo, mas oferece uma visão mais elevada de Deus, do ser humano, do limite, do pecado e também da esperança. E para encerrar, responda aí nos comentários. Na sua opinião, Gênesis 3 deve ser lido apenas como queda, apenas como ascensão ou como queda e a ascensão interrompida? Escreva sua resposta e diga o porquê. Você gostou desse conteúdo? Então se inscreva no canal, dê lá o joinha, ative o sininho das notificações, compartilhe com um amigo esse vídeo e até a nossa próxima aula.